Dale, pessoal. Bom dia para todos. Hoje é dia 14 do 12, final de ano, já está chegando. E aí que vamos fazer uma retrospectiva rapidinho dos acontecimentos dos últimos tempos. Vamos fazer uma retrospectiva. Alexandre de Moraes, falei o nome dele, daquele que não pode ser dito. Vou falar hoje, eu vou falar. Alexandre de Moraes falou que não pode ser questionado as urnas eletrônicas. Falei o nome das urnas também. Não pode ser questionado e quem questionar vai responder judicialmente. E nas palavras dele, toda vez que ele fala, vai responder judicialmente a prisão. Tá? Mas Berriel, ele não pode prender, ele é juiz supremo, tem um rito legal na Constituição que a pessoa tem que ser processada, depois ela vem com a defesa dela, o advogado vê os autos do processo, e aí tem um julgamento em primeira instância, tem segunda instância. Não, para ele já não existe mais nada disso. Ele julga, ele executa e a Polícia Federal faz a prisão. Ponto. Exemplo, quer ver com um exemplo que ele não está nem aí para a Constituição? Exemplo de tudo, tá? Passando para o final, passando já para o exemplo mais claro do acontecimento. O índio, né? Sererê, cacique Sererê. Ele foi preso. Não houve julgamento legal, não houve julgamento de nada, não houve defesa de coisa nenhuma. Ele simplesmente mandou vai lá e prende, pronto, acabou. O jornalista que ficou paraplégico, também não houve julgamento de nada, foi lá, mandou, prendeu e tudo mais. Quem mais? A lista é grande. Ele simplesmente vai lá, manda prender, pronto, acabou, ninguém questiona. Tô mentindo? Não tô. Tá todo mundo vendo as notícias aí, todo mundo tá falando isso claramente o que está acontecendo. Como é que vai ficar no futuro? Olha, Bolsonaro, se ele não fizer nada, vou jogar bem real. Família presa, toda a família presa, porque já tem ordem de mandado de prisão, entendeu? De processo com relação a questões de fake news. Existe isso na Constituição? Não existe. Ele inventou. A esposa dele já está com um processo, um pedido do deputado, o senhor deputado Randolfo Rodrigues, para encaixar ela no processo de fake news junto com o marido. Aposta quanto como ele vai aceitar, se bobear ainda hoje, em colocar a Michele Bolsonaro como também processo de fake news. Os filhos dele já estão no processo de fake news. Tu aposta quanto como se o candidato, o presidente, né, ganhou teoricamente as eleições, aposta quanto como ele vai pessoalmente mandar prender todo mundo que está lá. Nicolas Ferreira, o deputado federal que mais ganhou nas eleições, vai chegar a entrar? Não, não vai chegar. Porque já existe uma ordem para deixar ele inelegível. Já está sendo ordem judicial para deixar ele inelegível. O que vai acontecer? Ele vai ser inelegível. Antes ele não vai chegar nem a pisar no Congresso, porque pode ter certeza que eles vão fazer ele ficar inelegível. Petrobras, hoje, notícia de hoje, perdeu 180 bilhões em valores. Não estou falando milhões, mil, não. 180 bilhões. Quando? Agora. Desde quando o Lula, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou as eleições, a Petrobras perdeu 180 bilhões. Tá? Isso é ruim? É péssimo. Não é ruim, é péssimo. O dólar, a tendência é disparar. Então, é ruim? Não, é péssimo. Não é ruim, é péssimo. Os CACs, já existe uma das 23 emendas que vão ser canceladas, vai ser relacionada aos CACs.
vai ser relacionado ao desarmamento de todo mundo. Isso quer dizer o quê? Que eles vão desarmar todo mundo que é de bem. Todo povo de bem, todo povo que é CAC, todo povo que teve aquele tratamento, aquele rito caro pra caceta, de conseguir uma arma legalizada, uma arma legal e tudo mais. Então, se você não entregar, como você se registrou num CAC, legalmente falando, tá? A polícia vai até a tua casa e vai apreender a sua arma a forceps, à força. Quem é que vai ter arma? Bandido. Porque eles não têm registro nenhum das armas deles. Os bandidos vão ficar com todas as armas que eles têm. Aquelas armas que foram já descobertas, que a gente sabe que o MST tem, não vai ser retirada deles. Aliás, se bobear, vai aparecer magicamente algumas a mais para eles, tá? MTST, MST, eles podem. Isso daí pode ter certeza que eles vão poder. O pessoal, já o novo ministro da Justiça, o que vai ser do Lula, né? Já falou, prende todo mundo que está na frente dos quartéis, ou seja, vocês não vão ter direito à manifestação. Todo mundo que for contra o judiciário, o executivo ou o legislativo, a ordem dele é prender. Isso não estou inventando, eles falaram. Todo mundo que for contra o judiciário, contra o executivo ou contra a ordem do legislativo é ato anti-inconstitucional, tá? Isso daí é de acordo com o que o senhor Alexandre de Moraes falou. Não estou inventando notícias, só estou aqui conversando, falando notícias de que realmente estão se passando. Não é fake news, é notícias, são notícias que eles estão falando, são coisas que eles estão dizendo, tá? A única questão que poderiam questionar essa questão do MST receber as armas que vão misteriosamente. Tudo bem, isso a gente pode questionar, que aí é a minha opinião, é um achismo meu. Mas o resto é tudo fatos de notícia, fatos que vão acontecer, tá? É fatos realmente que está acontecendo, tá? Então, assim, o futuro é obscuro? Não, é negro. É rubro se não fizerem nada. Ah, mas eles não estão fazendo nada. Estão fazendo sim. As Forças Armadas estão nas fronteiras, não é à toa. Tá? Então, o STM já existe uma ordem de mandado, não estou inventando, existe realmente. Tanto é que o advogado, o representante do senhor Alexandre de Moraes, o ministro do STE, ele entrou com uma ação de habeas corpus que foi negada. Existe a ordem de mandado de prisão para senhor Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o Geraldo Alckmin, que foi feito um habeas corpus e foi negado, tá? Então, são notícias que tá tendo ações do outro lado. O senhor Alexandre de Moraes falou que isso é ilegal. Não, não é ilegal. As Forças Armadas e o STM, ele está aí para isso. Eles podem julgar. E eles estão julgando. Já está na mesa de um juiz esses atos. O caso do Lula ser colocado, ele ser nomeado não, né? Diplomado, né? Que ele foi dia 12 agora. É válido? Não, se o STM julgar inapto ou todas as ações do senhor Alexandre de Moraes, todas as ações deles fossem incorretas, fossem erradas. Então, todas as ações dele é nula, é anulada. Como é que o cara que teoricamente, veja bem, teoricamente, se for julgado pelo STM e condenado como culpado, todos aqueles atos que ele fez é nulo. Então, há uma esperança? Há. E o pior de tudo, que se lembra que eu falei que hoje, o atual presidente, que é Jair Bolsonaro, se ele não fizer nada, o dele está na reta.
Então, a probabilidade é extremamente alta dele fazer alguma coisa, porque eu acho que a única pessoa que não vai ser presa nessa história ou sofrer alguma consequência é a filha que é dele, que é a de menor, e o outro que está no Rio de Janeiro, eu acho que com a mãe dele, eu acho que é a primeira esposa dele, entendeu? O 04 que ele chama. São só esses daí que vai sair ilesos. E olhe lá, e olhe lá. Mas o pessoal todo de direita ou vão ser presos, ou vão ser condenados por alguma coisa, ou vão ser processados, vão perder a legislação. Então, eles precisam fazer algo. Agora, nas 4 linhas, concordo, mas eles precisam, senão eles vão estar na reta e vão se prejudicar feio. Vão te prejudicar feio. A coisa pode ficar muito feia. Então, sou de direita? Sou de direita. Acredito que a direita vá fazer algo antes do dia 1º? Tenho certeza disso. Tenho certeza porque eles precisam. É por necessidade de sobrevivência. Por necessidade de sobrevivência, não é escolha. Tá? Então é necessidade de sobrevivência. Se eles não fizerem, vai todo mundo para o saco. Ah, e aqueles que ficaram em cima do muro, pode ter certeza também. Aqueles MBL, porque não se esqueça que no passado vocês criticaram bastante eles. E eles não se esqueceram disso, não. Eles vão por vingança. Pode ter certeza. Eles vão fazer alguma narrativa para ir para cima de vocês. Pode ter certeza disso. Isso daí já é minha opinião. Prova disso daí? Vou te dar a prova de que isso vai acontecer para cima do MBL. O MBL foi, alguns tempos atrás, querer se tornar amiguinho do PT, da esquerda, andar. Eles só usaram, na primeira possibilidade que tiveram, expulsar ele de todos os eventos que tinham da esquerda. Só usaram enquanto eles estavam sendo úteis para os processos dele, beleza, somos amiguinhos. Na hora dos venha a nós o vosso reino, né? Na hora que ele seja feita a vossa vontade, né? Que se fala na hora da comemoração dos benefícios deles, eles não participaram. Eles não participaram do evento. Eles foram expulsos. Daí tu tira como eles são bem queridos. Então, isso é uma pequena retrospectiva dos últimos dias para vocês pararem para pensar. Será que a direita tem alguma possibilidade de não fazer nada, de ficar quieta e aceitar? Duvido. Tu acha que o Bolsonaro está simplesmente quieto sem fazer nada? Duvido. Duvido e muito. Tá? Fica com Deus. Beijo. Deixa um comentário aí o que vocês acham. Vou dar uma lida. Gosto de ler os comentários de vocês com respeito. Me segue, me compartilha. Fica à vontade. Falou!